Assim como no nascimento de um bebê, a criança enche pela primeira vez os pulmões de ar e brada e chora e faz barulho e anuncia ao mundo que está viva, nascidos do Espírito e do fogo de Deus, 120 homens e mulheres obedeceram ao comando de Jesus Cristo e ficaram em Jerusalém até que foram cheios do Espírito Santo. E então a igreja, a noiva do Cordeiro, sacados da rocha que é Cristo, do lado de Jesus, Deus sacou pessoas a partir de Israel e do povo judeu, mas também outros de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, dos quais hoje nós fazemos parte. Assim nascia e bradava, clamava alto, fazia que todos ouvissem o som da vida. Este episódio de hoje, da Era da Igreja, está maravilhoso. Essa é a nossa história, a história da igreja. Shalom! Aqui é o apóstolo Paulo de Tarso. Que alegria poder compartilhar contigo um conteúdo de qualidade, de muita revelação e relevância, para que você que ama a Deus e quer aprender mais, possa ser útil para o Senhor nesse tempo do avanço do reino de Deus. A sua interação com esse material produzido é fundamental, ainda mais agora em que nos esforçamos para que cada vez mais pessoas tenham acesso e possam conhecer mais sobre o nosso Deus e o seu projeto de nos fazer seu povo entre as muitas gerações e muitos povos dessa terra. Você pode me abençoar muito então, deixando o seu like. Isso demonstra que realmente você percebeu a relevância do ensino que compartilho aqui. E se você ainda deixar um comentário, fazendo alguma pergunta, comentando o que achou de interessante, o que aprendeu, a sua impressão pessoal sobre o meu canal, isso vai nos ajudar muito. E por último, passe a nos seguir, porque vamos a cada semana trazer materiais incríveis, como esse que você certamente vai amar. Se inscreva então agora, aqui no meu canal, que o vídeo já vai começar. 10 dias separaram o regresso de Jesus aos céus da celebração da festa de Pentecostes, a festa das semanas, Shavuot, como os judeus ainda a chamam. Jesus, de forma gloriosa, diante de cerca de 500 pessoas, no Monte das Oliveiras, enquanto falava sobre o Espírito Santo que estava por vir, sobre o envio que ele estava realizando dos seus discípulos, que a partir daquele momento se tornavam seus apóstolos. E de repente, ele começou a subir, diante dos olhos de todos, até que a Shekhinah, a nuvem que cobriu o povo de Israel no deserto, se manifestou e envolveu Jesus e o levou ao céu dos céus. Das cerca de 500 pessoas, apenas 120 homens e mulheres obedeceram ao comando de Jesus e voltaram e ficaram em Jerusalém, usando o mesmo espaço onde na noite em que Jesus tinha sido traído por Judas, esteve com seus discípulos na celebração da Páscoa do Cordeiro e instituição da Ceia do Senhor. Quanta emoção deve ter sido para todos os discípulos lembrarem de tudo aquilo que viveram ali, as palavras de Jesus, do Mestre lavando os pés de todos e lhes dizendo: se entenderam o que eu fiz para vocês, vão e façam o mesmo. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Outro mandamento lhes dou, que vocês se amem uns aos outros, para que o mundo saiba que o Pai me enviou. O que pedirem em meu nome, crendo, recebereis. João no peito de Jesus, Pedro dizendo que jamais o abandonaria e depois tudo aquilo. Jesus, às margens do mar da Galileia, perguntando: Pedro, você me ama? Então, apacenta as minhas ovelhas. De repente, Pedro se levanta e lembra a todos as palavras de Davi, sugerindo que eles buscassem alguém para o lugar de Judas que tinha se perdido. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo.
Buscando direção de Deus, os 11 apóstolos apresentaram nomes de alguns que caminharam também com eles muitas vezes, desde o início. 2 nomes em especial, José, também chamado de o Justo, e Matias. E a direção caiu sobre Matias, que ocupou então lugar entre os apóstolos do Cordeiro. Estava tudo pronto. Assim como no passado, mesmo quando Israel dividido entre 2 nações, no terrível confronto contra os falsos profetas de Baal e do poste-ídolo, Elias levantou um altar de 12 pedras, colocou sobre ele lenha, um sacrifício, derramou sobre ele água e invocou o nome do Senhor, até que fogo desceu do céu. Pedro tomara a iniciativa para restaurar aquele grupo de 12 deixados por Jesus. As 12 pedras eram 12 pedras vivas, das quais agora Matias fazia parte. A madeira para Pedro era a cruz do Calvário, e o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como Deus respondeu para Elias com fogo, já na manhã de Pentecostes, enquanto João deveria estar meditando que a palavra que a festa então celebrava tinha se transformado em carne e habitado entre eles, coisa que ele escreve em seu evangelho. E de repente, um som, um barulho, que todos notaram, um som alto, como de um vento muito forte, toma conta daquele lugar, e também fogo. Eles viram todos viram línguas como de fogo que começaram a se espalhar sobre a cabeça de cada um deles. Há mais de 1000 anos atrás, no deserto, o Monte Sinai fumegava, mas agora cada um daqueles homens e mulheres estavam com fogo sobre as suas cabeças, e de repente dos seus lábios palavras de louvor, de exaltação começaram a jorrar, como uma criança que grita para anunciar que nasceu. Assim como está escrito, da boca dos pequeninos e dos que mamam, vem o perfeito louvor ao nosso Deus. Cada um passaram a falar das maravilhas de Deus, porém de uma forma que nenhum deles compreendia até então ser possível. Eles começaram a falar em outros idiomas de várias partes do mundo, idiomas que eles, pessoas simples de Israel, jamais tinham conhecido. Muitos idiomas, mas todos falavam a mesma coisa. Falavam das maravilhas de Deus. Assim como o choro de uma criança, aquele ruído todo chamou a atenção de uma multidão, já que Jerusalém, por causa da festa de Pentecostes, estava cheia. E eram justamente pessoas de várias partes do mundo que estavam ali por causa da festa. E eles se perguntavam, como é que eles estão falando nas línguas das nações de onde viemos? Já que são visivelmente pessoas simples. Quando um deles sugeriu que deveriam estar bêbados, Pedro, cheio do Espírito Santo, em voz audível a toda a multidão, começa a demonstrar a todos o que estava ocorrendo. Era o cumprimento da profecia de Joel, acerca do Espírito Santo que seria derramado sobre toda a carne. Pedro vai falando com uma sabedoria e graça que nunca até então havia se manifestado em sua vida. E ele e os demais, cheios do Espírito Santo, estavam iniciando o cumprimento da palavra de Jesus, de que eles seriam as suas testemunhas ali, desde Jerusalém até os confins da terra. No final da palavra de Pedro, todos estavam impactados e convencidos por Deus de que Jesus, de quem os seus apóstolos com tanto poder testemunhavam que havia ressuscitado, realmente era o Messias tão esperado por todos, e que assim como ele voltou aos céus em breve, viria para resgatá-los e para restaurar todas as coisas. E portanto, clamaram para saber o que deveriam fazer, e Pedro, com a mesma ousadia e amor, lhes disse que era necessário que se arrependessem dos seus pecados e que fossem batizados no arrependimento, e também no mesmo poder que estava sobre todos aqueles 120 homens e mulheres. E naquele mesmo dia de Pentecostes, naquela festa gloriosa, cerca de 3.000 homens, além de mulheres e crianças,
foram batizados, cheios do Espírito Santo e passaram a fazer parte do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro, da família de Deus, pois se iniciava a era da igreja. Ah, que alegria poder compartilhar esses momentos que não estão no passado, momentos em que o Deus vivo nos toca, tornam-se parte da eternidade, pois o nosso Deus é o nosso Pai na eternidade. Se isso tudo te abençoou, você já sabe o que pode fazer por mim. Se não deixou ainda, deixa o seu like. Se ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora e deixe um comentário, pois isso despertará a reflexão de outras pessoas. Conto muito ainda contigo, que você vai enviar esse link para toda a tua lista de contatos, afinal é a nossa história e todos têm o direito de conhecer a era da igreja. E se você quer estudar comigo, apóstolo Paulo de Tarso, e se preparar para esta última hora da igreja, eu tenho algo muito especial para você, que é o Instituto Yeshivá Paulo de Tarso. Em especial, eu quero te recomendar o curso Agência do Reino, que está preparando os trabalhadores da última hora, trabalhadores para a vinha do Senhor. Aqui na descrição do vídeo, você terá acesso aos nossos links para se inscrever e ser nosso aluno e parceiro nesse grande desafio de fazer o nome de Jesus e o Evangelho do Reino pregado em todas as nações da terra em nossos dias. Vamos fazer isso juntos!